São 7 horas. Boa noite, todo mundo. Né? Vamos começar, então, mais uma live do Conhecer a Economia. O Conhecer a Economia, que é um projeto de extensão do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz, nossa UESC. Eu sou Carlos Eduardo Ribeiro, para quem não me conhece, professor da área de Teoria Econômica do Departamento de Economia da Universidade, e com a gente, já dividindo a tela, está o professor Gustavo Pessotti, que é o nosso convidado para participar hoje do nosso bate-papo. Nosso bate-papo, através de uma ação do projeto de extensão Conhecer a Economia, se chama de quarentena com economia, ou seja, é uma das ações que a UESC vem desenvolvendo ultimamente, depois dessa crise do coronavírus, para estreitar as relações com a comunidade acadêmica, com a comunidade geral como um todo, e principalmente trazer a continuidade dos nossos serviços e trazer conhecimento, trazer discussões que sejam relevantes nesse momento que a gente está vivendo. Essa já é a terceira live. As lives acontecem geralmente às sextas-feiras, às 19 horas. Na primeira live, nós tivemos a discussão sobre o monitoramento do Covid-19 na Bahia, que foi com os professores Carlos Eduardo Drummond e a professora Mariane Costa. Na segunda live, foi apresentado o papel da universidade, justamente nesses momentos, ou no momento de pandemia, em que estiveram conosco o professor, reitor da universidade, o professor Alessandro Fernandes de Santana, e o professor Gustavo Lisboa. Então, essa é a nossa terceira live, dando continuidade a essa discussão, que depois de discutir como está sendo feito o processo de monitoramento do coronavírus na Bahia, e discutir o papel da universidade neste processo todo pandêmico, a gente parte para discutir, então, um pouco sobre as perspectivas, as projeções, o que é que nos espera na economia baiana pós-coronavírus. E justamente para isso, o nosso convidado hoje, mais do que especialista no assunto, né, é o professor Gustavo Casseb Pessotti, que é hoje o diretor de estatística e de indicadores da SEI, que é a nossa Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, também atual vice-presidente do Corecon, que é o nosso Conselho Regional aí no estado da Bahia. Então, seja bem-vindo, professor Gustavo, amigo já de longa data, já conhecido há muito tempo também. Né? Então, vamos fazer um bate-papo mais precisamente sobre essas questões. Então, logo de início, eu te peço que faça as suas considerações iniciais. 1 hora parece muito, mas daqui a pouco já é um tempo bem esgotado e a gente tem algumas coisas bem interessantes para discutir. Bom, boa noite a todos, então. Queria realmente agradecer ao convite que foi direcionado originalmente ao Conselho Regional de Economia da Bahia, né, na figura do nosso presidente Marcelo Santos, ex-professor dessa belíssima casa que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Né, dizer que é uma grande satisfação estar aqui para discutir um tema de alta relevância para a sociedade baiana. Né? É um momento bastante delicado que a gente vive, de muita incerteza. Então, além da análise em loco, né, da análise econômica, a gente pode perceber a conexão da teoria econômica, de tudo aquilo que você, Cadu, falou, né, que você é professor de teoria econômica, né, e muitas vezes os alunos nos cobram isso. Né? Quando é que a gente consegue perceber a relação entre aquilo que o professor fala na sala de aula e aquilo que a gente vive no dia a dia da economia, né? E nunca como antes a gente consegue ter a clara percepção, né, da incerteza que caracteriza o atual momento, da dificuldade de uma calibragem estatística, econométrica, de um modelo que nos forneça um caminho ou uma ideia aproximada da tendência. Né? E eu acho que esse bate-papo ele é muito importante para todas as pessoas, né? Para os gestores, para o pessoal da administração, para professores. Eu acho que a gente precisa estar na ordem do dia. O Covid mostrou para a gente, né, fazendo aquela máxima de que em 20 minutos tudo pode mudar, né, no nosso caso agora em 20 segundos. Né, assim, você fica um pouquinho de tempo sem uma atualização de notícia e de repente você percebe uma grande quantidade de novos casos, tudo muda. Né? E ele, evidentemente, traz impactos drásticos em todas as esferas econômicas. Desde a perspectiva, eu acho que o mais lamentável
digamos assim, perceber isso, que você vinha num curso, principalmente na economia baiana, de uma retomada de crescimento econômico, né, um Estado, como nós sabemos, que apresentou ao longo dos últimos anos taxas de crescimento insatisfatórias, se eu posso dizer assim, ou seja, nós vivemos fortemente a crise que acometeu a economia brasileira na segunda metade dessa década que se encerra agora, e você tinha, desde 2019, um ensejo, né, um ensaio de uma recuperação, né, com a Bahia crescendo um pouquinho de nada, mas um pouquinho acima do Brasil, e as expectativas de crescimento econômico para 2020 eram alvissareiras, eram interessantes, com projetos estruturantes, curso, a própria ponte Salvador-Itaparica no visor dos investimentos chineses, né, a FIOL com a sua retomada, né, paulatina, muitos investimentos industriais em curso, e você tinha uma perspectiva de uma economia realmente, né, com a capacidade não só de retomar crescimento econômico, de aumentar a geração de emprego, e você tem, então, uma ducha de água fria. Né? A verdade é essa, o Covid traz não só incertezas, mas ele traz algumas certezas. Entre elas, a certeza que nós teremos uma taxa negativa para o PIB, né? Nós fizemos cenários que a gente vai discutir ao longo dessa live, né? Relacionados às possibilidades, mas já temos algumas certezas. Talvez a maior incerteza hoje é se a recuperação econômica do que acontece em 2020 vai acontecer em 21 ou 22. Né? As nossas expectativas nesse momento estão para tentar calibrar esses números. Mas realmente, então, dizer essa satisfação de estar aqui com vocês, dessa comunidade da UESP, de estar diante de um querido amigo, né, o Cadu. Eu me lembro ainda, Cadu, você deve se lembrar, eu fiz parte da banca de seleção que colocou você, né? Você fez uma belíssima apresentação, então, assim, me sinto muito lisonjeado de estar dividindo esse momento com você. Também, fico bastante mesmo. Então é isso. Então, novamente, dar boa noite a todo mundo. Para quem entrou depois, a gente já começar o nosso papo, né? Nós estamos começando essa discussão. O Gustavo já apresentou um pouco sobre a visão que nós temos atualmente sobre o que é que vem por aí, com previsão de crescimento ou previsão de retomada desse crescimento econômico do nosso Estado, provavelmente a partir de 2021, 2022. Então, para a gente entender mais ou menos essa lógica, Gustavo, eu queria começar o nosso bate-papo, se você pudesse fazer uma digressão rápida sobre o que é que aconteceu com a Bahia, principalmente no ano de 2010 para cá, e principalmente 2019, que os dados estão bem frescos lá na SEI, na verdade, então sobre esse comportamento, para a gente poder discutir um pouco justamente o que é, para a gente entender justamente o que é que vai vir com essas mudanças que, de fato, vão se associar completamente à nossa vida a partir de agora. Beleza. Bom, essa sua colocação ela é muito oportuna, né? Porque é muito importante, quando a gente analisa crescimento econômico, que a gente fale claramente que um ano específico ele não cria uma tendência para uma década. Sim. É claro que a taxa negativa que a gente vai observar nesse ano de 2020, ela vai, notadamente, colocar em xeque a evolução recente e a tímida retomada de crescimento que a gente manifestou ainda no ano de 2019, mas é uma clarevidência que nós estamos enfrentando uma década muito difícil. Né? Fiz recentemente um texto que submeti à Revista Nacional do Conselho Federal de Economia e vai estar circulando aí, em breve vocês vão ter acesso a esse texto, né, afirmando que nós vivemos no período 2011 e 2020 a segunda década perdida. Né? Embora, em termos de taxa de crescimento, 90 foi uma década também perdida, né? Mas, evidentemente, a taxa acumulada de crescimento, confirmada a expectativa de mercado hoje, de uma retração de apenas 3%, do PIB brasileiro, né, algo que a gente acha até que vai ser muito mais, você teria uma taxa média de crescimento de 2011 a 2020 na economia brasileira de 0,3%. Ou seja, é algo que você nunca viveu em momento nenhum, né? Nem naquele momento mais crucial do fim dos anos 70, com o milagre brasileiro, e o início dos 80,
né, com a crise, com a inflexão do crescimento econômico, com a moratória do Sarney, com os planos de estabilização fracassados, né, você teve naquele momento de total instabilidade macroeconômica no país uma taxa de crescimento de 1,6, uma taxa média de crescimento de 1,6 e uma taxa média de desemprego de 5,5%. Né? Uhum. Então, em muitos aspectos, a gente inveja, apesar, digamos assim, da alcunha da década perdida, né, os anos 80, por conta, né, da dificuldade de conter aquele processo inicial, de inflação inicial, né, e de toda a instabilidade macroeconômica, sem sombra de dúvida, essa década de 2011 a 2020 foi o pior momento da história republicana do Brasil. Nunca antes na história a gente enfrentou uma situação dessa natureza, Sim. que se manifesta, Cadu, sobretudo na baixa taxa da formação bruta de capital fixo em proporção do PIB. Né? Nós passamos por um momento muito bom no início dos 2000, quando você inicia um processo de retomada do investimento, quando você melhora, através das políticas sociais, a distribuição de renda no país, diminui vertiginosamente o índice de pobreza, e aquele momento criava expectativas muito positivas, né, na economia brasileira. Então, eu me lembro bem de um documentário que, né, viralizou entre os estudantes de economia, feito pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega, o Brasil deu certo e agora? Né? Ou seja, o ministro reunia uma série de condições para dizer que nós estávamos fadados a dar certo, né, e que o Brasil pós-Plano Real era um Brasil organizado, mais estável, mais previsível, né? E realmente é a partir desse momento, a partir de 2014, que você passa a ter uma inflexão. Né? 2014, eu me lembro bem, a taxa de crescimento da economia brasileira naquele momento era de 0,4%. Depois você tem uma taxa de decrescimento de 3,2% em 15, 16, 3,4% negativo. Né? E a partir daí, você tem um quadro de uma taxa de crescimento muito baixa. Né? 2017, 1,3%, 2018, novamente 1,3%, 2019, 1,1%. Né? E, então, assim, a taxa de crescimento da economia brasileira, ela vem bastante baixa, e ela é, em primeira instância, o reflexo da baixa proporção dos investimentos. Né? Ou seja, o consumo das famílias, enquanto ele foi incentivado e estimulado, ele produziu resultados bastante satisfatórios, e ele logrou aos estados nordestinos taxas de crescimento muito auspiciosas. Então, eu me lembro bem das comparações à época, né? Eu me lembro do secretário Gabriele feliz em analisar o desempenho da Bahia e do Nordeste em particular, e de evidenciar uma taxa de crescimento do Brasil, perdão, da Bahia e do Nordeste sempre acima do Brasil, né? Manifestada, sobretudo, na alta participação do consumo das famílias em proporção da demanda agregada, né, nos estados do Nordeste, e naquele momento de relativa estabilidade macroeconômica, políticas de crédito que não pressionavam notadamente a inflação, melhoria no salário mínimo, melhoria na distribuição de renda, você tinha realmente uma expectativa de crescimento boa, e isso reverberou muito nos estados do Nordeste, notadamente na Bahia. Então, a gente começa essa década de 2010 a 2020, 2011 a 2020, ainda num processo de continuação desse modelo de crescimento econômico pautado na melhoria social, na diminuição da pobreza, no aumento da distribuição de renda, né, no aumento do poder de compra das pessoas, notadamente as de baixa renda, e trouxe significativos avanços para a economia nordestina e para a economia baiana. Né? A partir de 2014, você entra num processo, digamos assim, de retrocesso, inflação um pouco mais alta, você tem 2015 é um momento de ápice inflacionário e toda a necessidade novamente de contenção de gastos, de ativação dos mecanismos monetários, contenção do crédito, elevação das taxas de juros, né? E de lá para cá você aplicou no Brasil taxas muito altas de juros, que inibiram demais a taxa de investimentos, sobretudo os privados. Né? Ressignificando, então, essa segunda metade da década e trazendo, digamos assim, complicações para todos os estados, né? Notadamente para aqueles que
tiveram taxas de crescimento maiores quando vigorava o modelo de crescimento anterior. Então, a gente chega em 2019 com uma década dividida em dois momentos. Um primeiro momento de intenso ritmo de crescimento, alicerçado nesse modelo inclusivo, nesse modelo de aumento de renda, combinado com alguma coisa de política fiscal expansionista e monetária também expansionista, né? Mas você chega na segunda metade da década num processo completamente inverso, né? Em um problema de aumento do déficit público, principalmente relacionado não ao aumento dos gastos públicos, mas à diminuição das receitas, né? As pessoas, elas normalmente, quando avaliam a situação fiscal, elas olham muito o gasto e pouco a receita, né? Nós não temos um problema de exagero no gasto público, nós temos muito mais um problema de insuficiência da receita. E isso está muito relacionado a essa baixa taxa de crescimento econômico. Nós sabemos que a carga tributária brasileira ela é eminentemente de impostos regressivos e de impostos indiretos que precisam da reativação econômica. Então, quando você tem um gasto público e esse gasto estimula o crescimento econômico, você cria a poupança necessária para financiar o gasto ex post. Mas isso acontece quando a economia é ativada. Quando a economia não é ativada, o excesso de gasto público acaba provocando o aumento do endividamento e todo o questionamento do receituário, de contenção de gastos, enfim. Né, isso traz as velhas discussões de aumento, diminuição da participação do Estado na economia, redução da política fiscal, né, controles monetários, e aí, né, a gente poderia continuar discutindo essa seara macroeconômica, mas ela nos desviaria completamente do rumo da nossa conversa. Mas eu acho que assim, a pergunta foi oportuna para a gente ter uma dimensão da tendência econômica de comportamento da década. Dois momentos muito diferentes. O primeiro momento, que é o início da década até 2014, e de 2014 para cá, uma completa inflexão, uma dificuldade de recuperação nessa reativação econômica, um aumento do déficit público provocado por uma queda vertiginosa das receitas públicas, né, e uma necessidade total de se repensar o modelo, que, culminado com a instabilidade política que vai ser trazida ali no final de 2015 e 2016, vai, né, reverberar basicamente numa dificuldade, numa impossibilidade de, digamos assim, de continuação do ritmo de desempenho da economia brasileira e também da economia baiana. Com certeza. E isso é importante, toda essa digressão é muito importante, porque nós precisamos entender justamente o que é que vem de mudança por aí. Eu tive olhando alguns trabalhos teus, inclusive os vídeos que você posta no canal do YouTube, e você faz algumas análises interessantes, como, por exemplo, a projeção, né, do crescimento da economia baiana entre 2,1% e 2,5% para 2020, e é justamente esse ponto, tudo muito puxado, como você já falou, pela questão da construção civil, impulsionada pelos investimentos estatais, também uma retomada da produção industrial que veio aumentando na segunda metade da última década, em 2019, teve um resultado mais interessante e que também projetava um crescimento mais positivo, no caso, para a Bahia nesse ano de 2020. E esse gancho é justamente importante para a gente discutir um pouco sobre o que a FEI fez recentemente, que foram as projeções para o pós-coronavírus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ia ser interessante para a gente bater esse papo, daquelas projeções que nós temos, de como é que a economia baiana poderá vir a se comportar de acordo com as determinadas temporalidades do processo de quarentena, de isolamento, de suspensão da atividade econômica em si. Seria interessante a gente falar um pouco sobre isso. Beleza, então vamos começar do começo da sua fala, exatamente deixando claro isso. A recuperação prevista para 2020 ainda era uma recuperação tímida, né? Uma taxa de crescimento de 2,1 e 2,5, ela é bem melhor do que, né, ela praticamente dobra em relação àquilo que a gente viveu em 2019. Sim. E aquilo que você falou, ela era manifestada pela expectativa de uma geração melhor de postos de trabalho,
uma recuperação que era já evidente na produção industrial, né? Você tem aí, em janeiro de 2020, sem Covid, uma taxa de crescimento da produção física baiana de 8,9% e depois, em fevereiro, de 3,2%. Então, era óbvio que o ritmo de crescimento da indústria ele vinha aumentando. Mas também óbvio que o nível, digamos assim, de capacidade instalada da indústria ainda era muito baixo, né? Se a gente fizer uma análise desse processo de recuperação, a produção baiana em 2019 era 12% menor que a de 2014. Né? Então, na verdade, era uma recuperação, claro, né, evidente que era uma recuperação, mas de um processo de retomada lento, gradual, que vinha acontecendo. E a expectativa para o setor industrial estava alicerçada também na força da construção civil, que passou 5 anos realmente difíceis, amargando muitos prejuízos, né? Nem mesmo as obras públicas estaduais foram capazes de reduzir a taxa de crescimento, né? de ter crescimento da construção civil, que passou por anos difíceis, né? E também desempenhos bastante insatisfatórios na atividade comercial. Então, quando você fecha o último trimestre de 19 com um crescimento de 7,6% na atividade comercial, e você entra em 2020 com uma taxa forte de crescimento do setor industrial, você tinha uma expectativa positiva, porque nós já sabíamos que nós teríamos não uma safra recorde, mas uma melhoria, né, um crescimento de quase 4% na safra de grãos do estado da Bahia, que significaria basicamente aí todos os setores produtivos apresentando um crescimento econômico. Isso era muito importante. Depois digamos assim, da proliferação da Covid, a gente, evidentemente, teve que refazer completamente as nossas projeções. E aí, Cadu, o grande problema de você chegar a cravar um número, né, ou seja, eu fiz questão de gravar um vídeo, porque eu tenho 21 anos trabalhando na SEI, e nesses 21 anos eu estive direto ou indiretamente relacionado ao projeto de contas regionais, que é aquele em que a gente faz a mensuração do cálculo do PIB. Sim. Então, você trabalhando com essas informações, você começa a ter uma sensibilidade aflorada, mesmo antes dos números se verificarem, né? Então, assim, era óbvio que quando a gente fez a primeira estimativa para o orçamento, né, a SEI tem que cumprir alguns requisitos legais, que é oferecer à Secretaria do Planejamento uma primeira estimativa, e quando a gente fez a primeira estimativa, no finalzinho de fevereiro, sentados, a equipe de contas regionais e a equipe de análise de conjuntura da SEI, nós falamos claramente, olha, essa doença, ela evidentemente não vai ficar restrita ao Oriente, evidentemente ela vai chegar com muita força no Ocidente, e dada a inter-relação que a economia baiana tem com a China, né, ou seja, mais de 30% das nossas exportações são para a China, a gente calibrou que, àquele momento, sem nenhuma estatística disponível, sem nenhuma pesquisa, né, a gente está vivendo um apagão agora, depois a gente vai discutir isso no mercado de trabalho, né, sem nenhuma informação, a gente não podia trabalhar mais com aquele dado de 2,1, e que o aconselhável seria a gente trabalhar uma economia de uma forma mais pessimista e conservadora, e a gente mandou para o relatório de governo uma taxa de 0,9. Então, foi essa taxa, digamos assim, já, né? Ou seja, você já tem, antes de qualquer pandemia, ainda sob o efeito de uma epidemia bastante restrita à China, você não tinha nenhuma informação na zona do euro, nada, a gente já tinha essa expectativa negativa de que, sim, o coronavírus iria interferir no resultado da atividade econômica, nas pretensões de investimentos chineses, né? A maior parte dos investimentos em curso na economia baiana são da China, né? Principalmente na área de infraestrutura e de mineração. Então, a gente foi muito cauteloso em relação à primeira estimativa, né? Calibramos uma taxa de 0,9. À medida em que as informações começaram numa velocidade espantosa, a transformar de epidemia numa pandemia, né, eu falei, olha, eu preciso assumir a posição que eu assumo, que eu ocupo, né, que é de ser o diretor de indicadores e estatística, e começar
a dizer que não só o gato subiu no telhado, mas ele vai cair do telhado com certeza absoluta. Não há chance dele conseguir escapar dessa queda. Então a gente fez, Cadu, aquele momento muito mais pautado na sensibilidade estatística e na identificação que eu tenho com a estrutura produtiva, né? Porque isso é uma coisa muito importante para você que está ouvindo a gente agora. Quando você analisa uma taxa de crescimento, você nunca deve analisar apenas a evolução física. Sim. É muito importante você ter na sua planilha de cálculo a estrutura de participação. Porque às vezes um setor perde, sei lá, apresenta uma taxa de decrescimento forte, mas o que ele representa do ponto de vista de estrutura produtiva é muito baixo, ele não causa nenhum impacto econômico mais sério, né? Então, é claro que quando eu fiz a primeira projeção, eu falei assim, o que vai acontecer sem nenhuma informação muito clara? A administração pública, que antes, em 2019, representava 25% do PIB, provavelmente vai começar a ganhar uma participação a mais. Então eu falei, no mínimo a gente vai passar de 1/4 para 1/3. Ou seja, vai haver uma reponderação no nível da estrutura produtiva da Bahia, um aumento significativo de ganho na administração pública. Sim. E graças às políticas de contenção de crise, graças às políticas fiscais, né, que seriam colocadas naquela época, na minha opinião, né, em vigor, nós teríamos, digamos assim, uma diminuição do ímpeto do ritmo de decrescimento. É por isso que eu jamais, naquele primeiro vídeo, jamais poderia falar de uma taxa de -10 ou de -15. Né? Existiam estudos catastróficos das grandes instituições financeiras que apontavam reduções, né, imensas, de 10%, 15%. Eu falei, olha, vamos naquele primeiro momento sinalizar que a gente vai passar a ter uma tríplice possibilidade. Uma coisa mais branda, né, que seria, naquele momento, 30 dias de paralisação. Eu nem fiz naquela época a paralisação associada ao isolamento. Eu fiz apenas a paralisação da atividade econômica. Então, se você paralisasse 30 dias, a nossa ideia era que você teria, então, já que o curso da economia baiana apontava um bom primeiro trimestre em tudo, agropecuária, indústria e serviço, uma parada de 30 dias, começada ali no final de março, né, ela provocaria pequenos danos no primeiro trimestre, né, porque janeiro e fevereiro você já tinha um bimestre muito bom, e danos maiores no segundo trimestre. Mas ficando, digamos assim, restrito apenas a 30 dias, e uma reativação seguinte, a gente pensou, você teria então uma reativação econômica no terceiro tri pequena, né, mais boa, porque a safra agrícola, a maior parte dela é colhida no segundo e no terceiro trimestre. Então eu falei, olha, o agronegócio vai dar um saldo positivo para a gente em termos de terceiro trimestre, para no quarto trimestre uma recuperação boa e você ainda consegue salvar o ano. Então a gente começou a pensar, você teria uma taxa de 0,5, né, ou seja, a gente tinha estimado 0,9, a gente poderia salvar o ano e ter uma taxa bastante positiva de 0,5, né? Que naquele momento 0,5 seria excelente. Depois a gente pensou assim, mas quando o governador fecha as cidades, fecha aeroporto, né? Os seus aeroportos fecham, as rodoviárias são fechadas, os shoppings são fechados, né? E os grandes centros urbanos entram naquele momento, a gente falou, olha, 30 dias não vai ser o que vai acontecer. Não vai ser. A gente tem que trabalhar no mínimo aí com 60 dias, e no caso de 60 dias, você já tem um efeito drástico no segundo trimestre. Aí a taxa de decrescimento momentânea no trimestre, a agropecuária com um peso de 7% não iria conseguir salvar, né, um decrescimento tanto da indústria como do comércio e do serviço. Então você teria um decrescimento já bem mais forte no segundo trimestre, muito mais forte, com uma reverberação para o terceiro trimestre e uma pequena retomada no quarto. Aí você teria um bimestre bom, que faria um primeiro trimestre razoável, no mínimo 0 ou 0,5, um segundo trimestre bem negativo, um terceiro trimestre ainda com reverberações negativas, mas tendendo a 0, e um quarto trimestre de reativação, e a gente falou, nesse cenário vai dar aí um -2. Sim.
por pura sensibilidade, Cadu, nada de modelo, claro, sensibilidade naquele momento, né? Porque eu estou falando do final de fevereiro e início de março. Depois a gente fez a ideia, pô, se essa coisa for pior do que a gente está imaginando, e você para 90 dias, aí você tem uma reverberação intersetorial, aí a própria agropecuária não dá mais resultado positivo, porque o cara já sabendo que os preços vão cair, que as exportações vão despencar, ele não vai continuar o mesmo processo de investimento, de plantação, né? Por mais que assim, a plantação muitas vezes é decidida no ano anterior, né? Mas é claro que você tem reverberação dentro do próprio ano. Então, numa paralisação de 90 dias, até a agropecuária daria resultado negativo, e a gente chegou então a um consenso que, no pior dos cenários, você teria um intervalo grande, né? Não é legal você fazer um intervalo. Eu falei no vídeo que gravitaria de menos 4,5 a menos 6. Isso, foi, exato. Né? Depois que eu fiz esse vídeo, as outras instituições começaram a fazer. Ele não foi muito assistido, acho que foram 150, 160 pessoas. Né? Então, assim, não quero dizer que o vídeo influenciou, não, de forma nenhuma. Mas eu quero dizer assim, que calhou que o prazo, né, o momento em que eu fiz, depois, logo em seguida, você começou a ter alguns estudos. E o primeiro deles foi o da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que apresentava um cenário absolutamente catastrófico. Né? Ou seja, a FIENG fez uma ideia de que, assim, no cenário otimista, Minas Gerais retrocederia 8,5%, e no cenário pessimista, 16% ou 17%. Não, 32%. Sim. 16% seria o intermediário, e 32% seria o cenário negativo. Eu falei, pô, não é possível, né, em sã consciência, que uma coisa como essa, àquele momento, pudesse ser prevista. Eu falei, vou continuar mantendo a projeção próxima disso, até que a FIEB fez o seu estudo. É um estudo que está, inclusive, compartilhado, vocês podem ter acesso lá no site da SEI, na plataforma SEICOLAB, que é um repositório de informações que nós criamos a todas as diretorias da SEI, para literalmente criar uma memória, né, e literalmente colocar todos os estudos mais atuais possíveis na rota dos pesquisadores. Então, a FIEB cravou uma taxa de decrescimento, no pior dos cenários, próximo de 6. Ou seja, as instituições começaram a trabalhar de uma forma mais uniforme, né? Algumas outras consultorias também estimando uma taxa de decrescimento de 4,5% a 5%. Então, né, o que a gente começa a observar é isso, né? Ou seja, uma convergência de uma taxa forte, de uma taxa negativa, mas olhando logo ali, Cadu, se você pegar o site da SEI e for olhar o ano de 2016, em 2016 a economia baiana já havia retrocedido 6,2%. Então, assim, esse número de menos 6, se confirmado, menos 6, menos 6,4, menos 6,5, ele é forte, né? Mas ele tem precedente. Você já viveu, num momento recente, que foi ali em 2016, uma taxa de decrescimento parecida com essa, né? Ela é espantosa? Ela é negativa? Ela reverbera em mercado de trabalho demais, né? A gente, digamos assim, cria novas expectativas, daqui a pouco a gente fala do mercado de trabalho. Cria novas expectativas, né, para o mercado de trabalho, com, né, evidentemente, aumento de demissões, mas assim, ela não é fora da curva completamente daquilo que a gente já viveu na Bahia, né? Então, assim, ela é potencialmente ruim porque você vinha com uma taxa de crescimento baixa. Se nós tivéssemos crescido como em 2009, vamos lembrar agora 2009, 2010, né, a crise de 2008, 2009, trouxe aí um decrescimento da economia mundial, né, e da economia brasileira. Mas se você está lembrado, ou seja, depois de um 2009 muito ruim, a economia brasileira em 2010 cresceu 7,5%. Sim. E a economia baiana cresceu 6,6%. Então, o nosso problema maior é que nós entramos naquilo que nós chamamos de estado estacionário. A gente está com uma dificuldade tremenda de retomar níveis de crescimento anteriores. Talvez esse seja o maior problema. O nosso maior problema nesse momento não é só a taxa negativa de 6 que a gente está estimando, mas com uma base deprimida, com uma produção lá atrás, né, que retrocede agora mais ainda. Né, a produção industrial
se você tiver um retrocesso de 6% no PIB da Bahia, ela vai sair de 2014 para 2011. Então, assim, você volta para o início de uma produção de início de década. Exato. Né? Eu acho que o problema maior, Cadu, é a base de comparação muito deprimida, a insuficiência do ritmo de crescimento nos anos pós-crise, né? E isso é que cria, digamos assim, um problema maior. Né? Problema maior porque a recuperação ela deve ser lenta. Né? Além dos cenários que você falou, a gente fez também... Quando é que a gente recupera? Né? E a SEI está trabalhando numa perspectiva de que a gente, no pior dos cenários, a gente recupera depois de 3 anos. Né? A gente pode recuperar uma parte da indústria depois de 2 anos, mas pensando assim, vamos trazer ela em 2022 de novo para 2014, Sim. Que era onde a gente estava antes da crise. É muito baixo. Né? A gente está falando realmente de um nível de atividade econômica muito baixo. Então, essa é, na minha opinião, o maior problema. Não em si a taxa de decrescimento, né? Mas toda a consequência que ela traz e a dificuldade que você tem de retomada de crescimento. Porque você tem uma instabilidade agora e uma incerteza muito grande. A ponte Salvador-Itaparica sai, o PPA, que tinha acabado de ser aprovado na Assembleia, ele vai precisar ser completamente revisto. Né? Ou seja, será que as políticas ali contidas não precisarão passar por uma nova metrificação, por uma nova condição que leve em consideração a pandemia? Então, o problema agora é que você tem uma nuvem de fumaça na sua frente e você não consegue enxergar nada. Né? Ou seja, você em outros momentos, os economistas são ótimos em fazer previsões erradas. Mas agora, né, eu acho que agora o grande barato é que se a gente errar, é porque a gente está acertando. Porque é muito difícil que você consiga calibrar a tendência de comportamento da economia em 2021. Né? Há fortes divergências. Há instituições de mercado já acreditando que o Brasil vai fazer uma recuperação em V, né, que é aquela que você cai e sobe instantaneamente. Isso. Né? Mas eu, sinceramente, não consigo acreditar nessa recuperação em 2021. Eu acho que as incertezas colocadas vão danificar perspectivas de novos investimentos, a capacidade ociosa ela aumentou, o que significa que o empresário não vai fazer investimento. Os empresários estão no pior nível de expectativas em relação aos próximos 12 meses. Então, as pesquisas, os sensores econômicos apontam isso, que o nível de confiança na economia brasileira diminuiu muito. Então, quando o nível de confiança diminui, a expectativa de investimento diminui. Exato. Então, Cadu, essa é, ao meu ver, o nosso maior problema. Não é um decrescimento, mas é a dificuldade dessa retomada. Tomara que eu não tenha que escrever, né, eu no final daquele artigo, depois eu vou compartilhar com vocês aqui da comunidade, né, que eu falava, tomara que daqui 10 anos, quando eu atualizar, eu não diga que 2020 teve de novo uma década perdida. Mas se você tiver 3 anos para recuperar uma economia, né, e trazer ela para 2014, em 2022, eu acho que a gente vai provavelmente viver momentos bastante difíceis. Muito complicado. Isso é muito ruim para quem está ouvindo a gente agora. Principalmente se esse alguém é um jovem, né, perto de sair da graduação dele em economia, em administração, em contabilidade, né, ele vai encontrar um mercado de trabalho muito difícil. Né? Então, é bastante ruim quando você leva, né, você formador de opinião, você leva para as pessoas uma expectativa negativa. Né? E nesse momento as expectativas elas estão muito negativas, o que significa que a gente tem dificuldade de acreditar numa retomada da economia brasileira, dos investimentos, né, que provavelmente vai acontecer, né, ou se eles vão acontecer, mas o que a gente vai ver no primeiro momento é o efeito base. Ou seja, a taxa de crescimento que você vai ter em 21, 22, ela provavelmente vai ser consequência do decrescimento que você vai viver em 2020. Justamente puxando o gancho dessa lógica, Gustavo, a gente tinha a perspectiva de recuperação, inclusive, do mercado de trabalho, né, uma perspectiva de geração de muitos postos novos, e aí a gente pega essa linha, esse corte, essa linha pandêmica, e aí a gente observa que muitas empresas
estão a demitir, suspensão de contratos de trabalho, embora seja puramente no campo qualitativo, porque a gente não tem dados ainda para fazer certas projeções, como é que você considera que o mercado de trabalho vai reagir? Será que a gente vai conseguir recuperar brevemente esse patamar de empregos que a gente teria a condição de gerar na Bahia agora em 2020? Olha, essa informação, ela é, na verdade, aquilo que você falou. É o lado mais negativo da nossa análise. Né? Você fala assim, a taxa de crescimento da economia foi zero. Ah, mas gerou 2 milhões de empregos, eu não ia falar nada da taxa de crescimento, eu ia falar, então ela não tem relevância nenhuma. Uhum. Mas, Cadu, as expectativas de mercado de trabalho, elas ficaram negativas. Né? No final de 2019, a expectativa do governo federal era da criação de pouco mais de 2 milhões de postos de trabalho. E o nosso saldo aqui de empregos formais era de uma expectativa também, a gente teve o melhor desempenho do Nordeste no ano de 2019, foram mais de 30 mil postos de trabalho formais criados na Bahia, e as nossas primeiras projeções, elas apontavam para um número próximo de 45 a 50 mil formais, né, e mais de 150 mil informais. Então, você tinha realmente taxa, assim, uma expectativa muito boa para o mercado de trabalho, né, mesmo com uma taxa de crescimento estimada lá em 2,1, 2,5. Mas realmente a taxa, o dado mais negativo deve ficar com o mercado de trabalho. E aí eu faço um exercício de retorno a 2016. Se a gente está pensando, de novo, que a economia baiana ela vai apresentar uma taxa de decrescimento de 6, se a FIEB acertar e cravar, a FIEB falou que vai decrescer 6,4. Eu acho que quando a SEI tiver o cálculo pronto, né, porque o nosso problema é que a gente não está fazendo mais projeção. A gente está atualizando as contas regionais, né, trazendo as contas regionais o máximo para frente que a gente puder, para a gente fazer uma projeção com base nos números oficiais. Então é por isso que assim, algumas pessoas, mas a SEI não tem um número pronto ainda. Não, a gente não tem um número pronto, mas a gente já discutiu bastante, a gente já tem cenários. Eu, como diretor da SEI, já cheguei a falar em -6, então vamos trabalhar na perspectiva de FIEB, né, e daquele meu primeiro vídeo, quando eu falei da possibilidade do -6. Se nós repetirmos o -6, e se as elasticidades do mercado de trabalho não se modificaram de 2016 para cá, né, elasticidade em relação à economia, é difícil que esse coeficiente de elasticidade, né, espero não estar falando grego com quem está me ouvindo, né, mas é só para você ter aquela dimensão que assim, a economia cresce e não são todos os setores que geram mais postos de trabalho. Alguns são mais intensivos em capital, outros são mais intensivos em trabalho. Então, em mão de obra. Então, você tem que fazer um coeficientezinho de elasticidade para saber qual é mais sensível à geração de postos de trabalho quando cresce. Né? Então, em 2016, quando a gente retrocedeu 6,2, foram quase 310 mil postos de trabalho perdidos entre os empregos formais e informais. Então, mais de 300 mil demissões, né? O que significa realmente, e no mercado formal, aproximadamente 80 mil, né? Um número corrigido era um pouquinho mais baixo, 75 mil, 77 mil, né? Mas o número da PNAD contínua, quando você comparava o quarto trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2016, então a comparação de 12 meses, você tinha aí um aumento aí de 310 mil desempregados. Então, Cadu, é muito difícil que a gente não fale de um número muito próximo desse. Né? Ou seja, a gente ainda não calculou, evidentemente, e agora a gente está vivendo um apagão. Né? O ministro da Economia que me perdoe, mas assim, pior que você chutar ou você calcular errado, você estimar errado, é você não ter nenhuma informação. Então, nós estamos às cegas. Né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor político, porque eu me propus a falar aquilo que eu penso nessa live, né? E não a ficar discutindo questões ideológicas, filosóficas. Né? Mas, assim, você não tem nenhuma razão, nenhuma justificativa plausível para dizer que a gente não podia ter informação do CAGED de janeiro, fevereiro e março. Se você me falasse, mas a partir de abril está muito confuso, tudo bem.
Mas com janeiro, fevereiro e março, você pelo menos teria 3 meses de informação do CAGED. Sim. Né? Ontem, anteontem, saiu o dado da PNAD contínua, né, para o Brasil só, e a taxa de desemprego cresceu um pouquinho de nada. Ela saiu de 11,9 para 12,2 no Brasil. Então, não houve muito, né, muito aumento no crescimento do desemprego, não. A gente só vai conhecer o primeiro TRI dos estados no dia 15 de maio. Então, fiquem atentos aí, vocês que estão assistindo, para as informações do mercado de trabalho. Então, assim, você não tem nada, né, nenhuma projeção. A última informação é o dado de 2019. Não dá para projetar nada para 2019. Então, o que eu posso fazer é dizer assim, com sensibilidade, com elasticidade mantida, no mínimo a gente tem uns 350 a 400 mil perdas de postos de trabalho. Não tem como. Né? Mas eu acho que a taxa pode ser até maior. Né? A taxa de perda do mercado de trabalho pode ser maior. Então, assim, como ela pode ser maior e como a gente já deu um dado negativo, não adianta eu ficar chutando 500, 600 mil, porque não tem informação para fazer isso. Exato. Eu acho que, assim, se você já calibra e fala assim, puxa, são mais 310 mil, ou 320, ou 350 demissões entre formais e informais, você já deu um quadro bastante negativo. Ou seja, se a gente repetir a tendência de 2016, você vai ter um quadro bastante negativo. Mas, verdade, em sã consciência, eu acredito num número pior que o de 2016, mas não conseguiria calibrar esse pior, né? Porque a gente tem, digamos assim, nesse momento, muita ausência, nenhuma visão. Né? É muito ruim quando você faz qualquer tipo de modelagem estatística sem nenhuma base atualizada. Né? É muito interessante, né? A prefeitura procurou a gente para fazer um trabalho de projeção de Salvador para 2049. Né? E eu falei, puxa, para 2049, como eu queria ter informação de PIB municipal para fazer um modelo, eu falei, olha, vamos trabalhar, vamos ser menos pretensiosos, vamos trabalhar com 2030, né? Que aí a série de dados do PIB municipal pode nos ajudar. 2030 já seria, né, se imaginar que você está hoje em 2020, né, calculando a tendência de 2030. Isso. Eu não vou me arriscar mais. Em absoluto, eu jamais posso dizer que a tendência de comportamento para 2030 pode sequer ser relacionada a qualquer momento. 2018, eu não posso fazer mais isso. Então, a gente ficou agora um pouco às escuras. Né? Assim, nesse momento vai ser um pouco mais difícil da gente calibrar as informações, né, de mercado de trabalho, mas eu acho que assim, né, eu acho que a gente encontrou um bom parâmetro de referência, que é comparar ao dado já público de 2016, quando a PNAD contínua apontou então aí o saldo negativo de menos 310 mil postos de trabalho na Bahia entre empregos formais e informais. E aí tudo isso se associa também ao mercado externo, que vai sofrer, segundo dados da Organização Mundial de Comércio, uma retração aí da atividade econômica e do comércio internacional de cerca de 30% nos próximos meses. Quando a gente associa isso àquelas projeções que você apresentou para as paradas da atividade econômica, para as interrupções de 30, 60 e 90 dias, e a gente acompanha, por exemplo, aqui na Europa, os países da zona do euro, os países da União Europeia, estão já no processo de interrupção da atividade econômica, já há 30, 40, aqui em Portugal já está há quase 50 dias, tudo parado também. Então a gente vê que isso vai ser ainda muito mais complicado, não só pelo lado da possível interrupção da produção do agronegócio, que é o que alavanca nossas exportações, mas também pela questão dos encadeamentos que essa interrupção vai trazer para os outros setores. Vocês já fizeram algum tipo de trabalho de projeção para o setor de comércio externo, ou também estamos aguardando novamente os dados? Para comércio exterior, não. Para comércio exterior, a gente tem informação atualizada, né? Inclusive já para abril, né? Ou seja, você tem muitas informações online, né? A gente já tem o primeiro trimestre, o desempenho dele. Por incrível que pareça, o primeiro TRI não foi absolutamente negativo, né? Ou seja, você teve uma taxa comportada de exportações. O Covid ele influenciou bastante em março, nas exportações de março, mas, Cadu, sim, a gente fez uma estimativa dupla, né? Porque assim, a gente tem que pensar quais são os vetores que interferem nas nossas exportações. Isso. E aí, você evidentemente teria um câmbio dos deuses, né? Ou seja, um câmbio de 5,30, de 5,50, né? Seria
tudo que é indústria nacional, né, sempre almejou, sempre desejou, que era uma valorização para competir aí com os chineses, com os americanos, né? Mas o grande problema é que você tem uma forte desaceleração no ritmo de crescimento da economia mundial, né? Então, as projeções atualizadas agora pelo FMI, eles apontam uma tendência num cenário otimista de uma redução de 2% da economia mundial e de 3%, né, no caso, de um cenário mais forte. Né. Com isso, né, com essa redução da demanda internacional alicerçada na diminuição de ritmo de crescimento e pegando isso por países com os quais a gente mantém os intercâmbios comerciais, nesse caso é fácil, né, ou seja, 60% da nossa corrente de comércio está com os Estados Unidos e com a China. Né? A gente tem, digamos assim, uma expectativa que a retomada da China vai acontecer, ou seja, a China teve um primeiro trimestre muito ruim, né? Mas é possível que ela feche o ano com uma taxa positiva. Acredite você, né, que com base numa política de isolamento social bem feita e bem conduzida, os chineses enfrentaram a epidemia de uma forma, né, a minimizar o número de mortes. Isso. E a retomada parece uma coisa evidente, com a necessidade de rever contratos, evidentemente, então os preços devem ser fatalmente afetados, né? Mas você tem aí alguma expectativa do comércio de grãos, da soja, do algodão, que deve ser, claro, afetado, evidentemente, mas não, digamos assim, tão fortemente. O agronegócio vai continuar sendo fiel da balança, tanto para frear o ritmo de decrescimento da economia baiana, como também de diminuir a taxa negativa das exportações. A gente acredita nos nossos cenários que o mínimo de retração das exportações baianas deverão ser de 35%. Né? O FMI já revisou o número da OMC, a OMC fez um número mais negativo, né, de retração de 25% no comércio mundial, o FMI começa a apostar em 11%, principalmente em função da recuperação da economia chinesa. E também porque as notícias apontariam que a economia americana estaria enfrentando, né, o final da epidemia, isso. O pico da epidemia estaria chegando. Então você estaria, digamos assim, com uma recuperação em curso para a economia americana e uma recuperação já no visor da economia chinesa. Já a partir de agora. Já a partir de agora, mas ainda assim o retrocesso das nossas exportações atingiria, no cenário mais otimista, 35%. O que não é um dado, é ruim do ponto de vista de negócio. Mas do ponto de vista da atividade econômica, o maior problema para a Bahia é o comércio por vias internas. Quando você desagrega os vetores das exportações, né, da Bahia, a relação com o resto do mundo dá aproximadamente 10% do nosso PIB. 90% é o comércio que a gente tem com São Paulo, Minas, é o que a gente chama de comércio por vias internas. Esse sim é o maior problema, porque você deve ter uma diminuição no ritmo de crescimento da economia paulista muito próximo do que está sendo estimado para o país. Sim. Né? As taxas aí estão apontando uma recessão de 5,5% na economia paulista, que é grande demandante de produtos da Bahia. Né? Se você levar em consideração também o Rio, também onde você tem refinaria, também enfrentando um cenário forte, né? O Rio deve ter uma taxa de decrescimento até maior, de quase 9%. Então você tem aí dois parceiros comerciais da Bahia bastante afetados pela recessão, e isso impacta muito mais do que as exportações propriamente dito. Mas, claro, do ponto de vista da geração de negócios, da entrada de divisas internacionais, né, uma taxa de 35% é bastante negativa, né, principalmente por conta dessa concentração econômica que a gente tem em relação a alguns países e em relação a alguns setores. Né? A gente tem problemas fortes com a desaceleração dos preços do petróleo e da demanda internacional, né, principalmente
por conta dessa questão geopolítica internacional que a gente viveu antes da pandemia, né, do coronavírus. O ano de 2020 é um ano para ser lembrado por muitas crises. Né? Crises políticas, quase levaram à Terceira Guerra, crises na geopolítica internacional, né, crises do petróleo, né, e agora a pandemia. Então, claro que isso reverbera no nosso cenário externo, né, principalmente na corrente de comércio, que também reverbera nas nossas importações. Ou seja, você também, com um menor ritmo de crescimento, você deve ter uma importação quase 50% menor. Então, se você está estimando 35% de queda nas exportações, do ponto de vista das importações, a gente estima, em função da diminuição de ritmo de crescimento da economia baiana, uma queda ainda maior de aproximadamente 50%. Exato, justamente nesse sentido, tem várias perguntas que o pessoal está mandando para a gente. 1 hora passou muito rápido, faltam só 5 minutos, então eu vou tentar... É mesmo? Poxa vida, eu achei que não falei quase nada, hein? Você sabe que tem um professor daí, o professor Marcelo Santos, a Elga vai ficar feliz quando eu falar disso, né, que o Marcelo sempre fala assim, professor e camelô, quando você dá a palavra para ele, já ele não era. quer parar de falar. Exato. Eu jamais imaginaria que a gente passou já quase 1 hora conversando. Né? Gostei muito do papo aqui e acho que a gente tem mais a falar. Né? Exato. Então eu vou tentar generalizar, vou tentar conjugar aqui algumas perguntas que o pessoal fez e para a gente trazer um pouco bem para o nosso cotidiano. Primeira questão. A gente já sabe que, dada toda a movimentação, a arrecadação tributária vai diminuir. Isso é fato. A maioria dos municípios baianos, em